Baby,
Thank you.
Graças mais uma vez, igreja. Vamos passar nesse momento para a palavra do Senhor. Sabemos que o nosso Deus tem falado esta noite, através dos cantos, através dos nossos orações. Sabemos que Ele há de falar também sobre a sua palavra. E eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos do 3 ao 9, e depois do 14 ao 20. Marcos, capítulo 4, do versículo 3 ao 9 e depois do 14 ao 20. Eu gostaria que os irmãos acompanhem mesmo a sentada. Ou, eis que saiu o semeador a semear, dizia Jesus. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram fruto que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60, e a 100 foram. E acrescentou quem tem ouvidos para ouvir outro. A partir do 14, o semeador semeia a palavra. Não estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada dele. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, tendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e das demais ambições concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por. Vamos orar. Te louvamos, Deus, e sabemos, ó Pai, que Tu tens, ó Senhor, um propósito, ó Senhor, para cada vida aqui nesta noite. E por isso, Senhor, que a Tua palavra possa, Senhor, encontrar, Senhor, em nossos corações um solo fértil, um solo, Senhor, preparado para receber a porção da Tua palavra. Uma semente que venha a germinar, a crescer nos corações e dar frutos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos revela nesse texto que Jesus, ele estava antes em
ensinando na sinagoga de Cafarnaum, e ali ele ia ter voltado para Galiléia para falar sobre o reino de Deus. Jesus, por muitas vezes, utilizou de parábolas para falar à multidão. Parábolas, o que seria? A parábola, ela trata-se de uma história curta. Algo cujos elementos são eventos e fatos do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Esses acontecimentos, eles tentam ilustrar uma verdade moral ou espiritual contida nessa história. E Jesus, por muitas vezes, utilizou de parábolas para falar nas multidões. E nessas parábolas, ele utilizava acontecimentos, fatos daquela época em que as pessoas viviam, para que a sua mensagem, a mensagem do reino de Deus, pudesse chegar de uma forma mais fácil de interpretação, mais fácil de compreensão daquelas pessoas. E ainda hoje, muitos professores, oradores, pregadores do Evangelho utilizam de histórias do cotidiano, do dia a dia, para que a palavra do Senhor possa chegar aos corações de uma forma mais clara, para que as pessoas tenham uma fácil compreensão daquilo que o nosso Deus quer falar às nossas vidas, quer falar aos nossos corações. Nessa parábola em que Jesus transmitiu essa mensagem à multidão, ele estava falando das pessoas que estavam ali ouvindo, mas muitas vezes não presentes, endurecidos, e estavam com os seus corações cheios de amargura, sufocados e outros cegos. E também nós vemos que ele levava também uma palavra aos seus discípulos, porque tentem imaginar como um semeador, uma pessoa que vai semear, fazer um plantio, ele não sai a desperdiçar a sua semente. Ele vai jogá-la em um local que realmente vai dar frutos. Mas, na palavra do Senhor, nós não devemos escolher as pessoas a quem devemos falar. A palavra do Senhor, ela deve ser lançada. Porque os corações, nós não sabemos os corações que estão preparados, estão como terra fértil para receber a palavra do nosso Deus. Por isso, essa palavra que Jesus levou o semeador, também dava uma orientação aos seus discípulos para que eles a todo tempo estivessem anunciando a palavra de Deus. Porque se uma semente que aos nossos olhos pudesse cair em uma terra, por exemplo, dura, ela pudesse ali achar um lugar em que aquele solo estava fértil e ali germinar. Então essa era a mensagem que Jesus tentava transmitir nessa parábola. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Sobre qual é o tipo de solo que nós temos tido. E o que nós temos feito para que a palavra de Deus seja lançada aos corações. Nos versículos 4 e 15, então, nós vemos que Jesus Cristo dá o exemplo do primeiro tipo de solo. E o versículo 4 diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. No versículo 15, Jesus explica:
Porém, Jesus da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada nele. Hoje em dia, nós temos visto que muitas pessoas, elas têm o coração duro, elas têm muitas vezes virado as costas para Deus e com isso não dão lugar para que o Senhor faça a morada em seus corações. E muitas vezes as palavras que têm sido lançadas têm encontrado esse solo duro. Porém, sabemos que para o nosso Deus não existe impossível. E a semente do Senhor deve ser lançada. Deve ser lançada até mesmo nesse solo que aos olhos humanos pareça ser duro. Porque o Senhor há de trabalhar nesse solo. O Senhor há de encontrar uma brecha para que essa semente venha a entrar nesse coração, venha entrar nessa terra e venha germinar e venha crescer. As dificuldades que as pessoas têm vivido hoje em dia, muitas vezes têm feito com que os corações fiquem duros, fiquem cheios de rancor. E com isso, a palavra, muitas vezes, parece que não encontra uma brecha. Mas não devemos deixar de falar do amor de Deus para essas pessoas. Porque um dia, esse coração, ele vai se derramar diante do nosso Deus. Uma questão interessante é como o fim do solo pode ser duro e por que então lançar a semente. Quando Jesus, ao anunciar essa palavra, ele deu o exemplo do caminho. E eu creio que uma boa parte aqui nunca passou por estrada de terra ou roça, né? Mas tem bastante gente que veio lá da terrinha e sabe como é. Então, para quem vai para o interior, né, e anda na estrada do chão, se vocês notarem aonde as pessoas passam, geralmente é um lugar muito pisado. E esse é um solo duro. E nesse lugar, realmente, se você for ver, você jogar algo e até você joga uma semente, e você até pisar ali naquele lugar, dificilmente aquela semente ela vai conseguir penetrar naquela terra. Mas o nosso Deus, ele diz que o semeador saiu ao semear. E quando encontrou o solo duro, ele não deixou de lançar a sua palavra. E assim nós devemos fazer, não devemos deixar de lado essas pessoas, porque o Senhor, o nosso Deus, há de achar uma brecha, há de achar uma oportunidade para tocar nesse coração e fazer morar. Muitas vezes, até mesmo, as pessoas, até mesmo dentro das igrejas, estão com seus corações duros para receber uma porção da palavra de Deus. Quando, então, o Senhor quer falar aos nossos corações, falar dos frutos do Espírito, por exemplo, muitas vezes, a palavra do Senhor tem encontrado corações duros, cheios de rancor, onde a palavra parte e parece que volta, como uma folha elástica, onde bate e sobe, porque as pessoas estão rancorosas, com o coração duro. Porém, sabemos que o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas, ele faz a diferença. Ele acha um lugar em nossos corações e transforma. Muitas vezes as pessoas
elas estão como uma pá. Para que serve uma pá? Você pega ali uma porção da terra ou da areia e joga para o lado. E muitas vezes a palavra do Senhor é lançada. E as pessoas estão ali no seu lugar só com a pá. O Senhor, o pregador lançou a palavra, ele pega a palavra e é por mão do lado. Aí o Senhor lança essa palavra, ele pega a pá, é para o outro. Mas não tem o irmão, não tem ninguém como uma enxada. Puxa para você e joga no seu pé, para que a palavra do Senhor venha germinar, venha crescer e venha dar frutos. Nos versículos 5, 6, 16 e 17, nós vemos que uma outra semente foi lançada em um outro tipo de solo. A semente foi lançada em um outro tipo de solo. E a palavra do Senhor diz assim, nos versículos 5 em diante: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém do solo, a queimou. E porque não tinha raiz, secou. Nos versículos 16 e 17, Jesus então explica: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Temos visto que muitas pessoas hoje têm chegado lá na igreja, têm aceitado o Evangelho, porém, da mesma forma que chegam, elas saem. Chegam rapidamente, em busca de algo para as suas vidas. Mas, muitas vezes, vão em busca de algo para o seu próprio bem, algo para satisfazer o seu ego, com promessas que muitas vezes se fazem, que venha para Deus e você vai ficar rico. E as pessoas acabam indo, se iludindo, e da mesma forma, saindo das igrejas. Da mesma forma que bem rápido, saem rápido. Porque acabam sem pessoas, sem ter raiz, sem ter conhecimento. Acabam não buscando de Deus aquilo que Deus tem para as suas vidas verdadeiramente. Isso acontece porque algumas pessoas têm se preocupado somente com o seu eu, preocupadas em realizar os desejos do seu coração e não preocupadas em realizar os propósitos de Deus em suas vidas. Esse solo rochoso, essas pedras que tinham nesse solo, são as angústias, são as aflições que muitas vezes passamos. E esse solo rochoso, pedregoso, esse solo, ele tem que ser trabalhado. E ele só será trabalhado quando nos prostrarmos diante de Deus, para que cada uma dessas pedras possa ser tirada das nossas vidas. Essas angústias e essas aflições sejam tiradas, para que essas pedras sejam tiradas e essa terra tenha profundidade. As raízes tenham como crescer, tenham como germinar, tenham como se aprofundar e nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo. Algumas pessoas, muitas vezes, ficam prestando atenção nas outras pessoas.
E quando nós olhamos para as outras pessoas, nós esquecemos de olhar para Deus. E aí nós vemos os erros das pessoas, porque nós somos falhos. Eu sou falho. E se você ficar olhando para mim, você vai encontrar em mim imperfeições. E eu posso, até mesmo, fazer com que você venha a perder a sua fé. Mas eu sou falho, e você também é falho. Então nós devemos não ficar olhando os erros dos outros, mas devemos olhar para Cristo, autor e consumador da fé, o único que foi perfeito diante de todos os homens. E esse sim é a perfeição, ao qual nós devemos nos espelhar. E neste homem, Jesus Cristo, este homem, esse Deus que se fez homem, para que pudéssemos se espelhar nele, é nele que nós devemos olhar. É para ele que nós devemos olhar, porque quando olhamos para os outros, nós vemos as imperfeições. Mas quando olhamos para Cristo, vemos que ele é perfeito. E somente quando seguimos os seus ensinamentos, é que nós poderemos tirar as pedras desse solo pedregoso. E aí as nossas raízes terão como crescer, terão como se firmar. Quando nós deixamos de olhar para as pessoas, nos preocuparmos com os nossos erros, para que não venhamos ser pedra de tropeço para o nosso irmão ao lado, aí sim nós veremos que a semente plantada em nossos corações irá germinar, irá crescer, irá dar frutos do Espírito Santo. E esses frutos farão com que as pessoas vejam a diferença em nossas vidas. E com isso, outras pessoas poderão, então, também encontrar a Cristo. Uma questão de quando nós vemos que uma grande importância é o convívio das pessoas. E quando nós pensamos em olhar para o outro e encontrar os seus erros, isso nós vemos que nós precisamos aprender a conviver com as pessoas. E uma situação, um momento que é muito forte na vida das pessoas é o casamento. Onde é necessário, ali nós aprendemos a viver nas diferenças. E muitas vezes nós precisamos viver também da forma de um casamento, em família, com os nossos irmãos em Cristo. Muitas vezes no casamento é necessário você abrir mão daquilo que você acha, daquilo que você acha correto. É necessário você ceder, é necessário você suportar, é necessário você perdoar. E isso também na vida dos irmãos em Cristo, no convívio familiar, também no seu trabalho, no colégio, aqueles que já têm o Senhor Jesus em seu coração, vocês têm que fazer a diferença. E vocês têm que demonstrar a diferença para aqueles que estão fora. Porque se você não demonstrar a diferença de Jesus em sua vida, como você vai fazer para que outras pessoas conheçam a Jesus através da sua vida, através do seu testemunho? Se você não consegue, então, demonstrar amor, você não consegue perdoar uma pessoa que está ali ao seu lado e que ainda não conhece a Cristo. Assim, é necessário, então, que olhemos para Cristo, para que os erros dos nossos irmãos não venham ser pedra de tropeço na vida de ninguém. E que as pessoas não venham a se desanimar por causa dos meus erros. Eu devo me espelhar em Cristo,
para que eu é o menos possível e assim as pessoas consigam seguir, tirando as pedras do solo rochoso, do solo pedregoso, e assim as raízes da palavra do Senhor venham germinar em nossas vidas. Essa semente também nós podemos exemplificar como o alicerce de uma casa. Quando vamos construir uma casa, nós temos que fazer primeiramente o alicerce, para que essa casa tenha uma sustentação e vindo as tempestades, essa casa não venha a cair. Assim é a palavra do Senhor. Quando ela cai em solo pedregoso, se ela não tiver raiz, se essas pedras não forem tiradas, essa raiz não germinará. Ela não terá força suficiente para aguentar as tribulações e as dificuldades da vida e assim dar continuidade. Nos versículos 7, 18 e 19, então, eu gostaria que um irmão ou irmã estivesse lendo versículos 7, 18 e 19, nós vamos ler a terceira semente que foi lançada em um outro tipo de solo. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos do contrário, e não deu fruto. E outros são os que recebem a semente e espinhos, os quais poucos na palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando suporta a palavra e fica infrutífero. Nós vemos que nesse solo os espinhos sufocaram aquela semente e ela teve dificuldade de crescer e foi então sufocada. Trazendo para os nossos dias, nós vemos que muitas são as situações que têm sufocado as pessoas que têm se chegado ao Senhor e até mesmo aqueles que estão há um certo tempo dentro das igrejas. Tudo isso porque as ilusões do mundo, aquilo que o mundo tem oferecido para as pessoas, tem feito com que a palavra do Senhor seja sufocada. E as pessoas, muitas vezes, têm se deixado sufocar por aquilo que o mundo tem oferecido. O mundo tem oferecido riquezas, tem oferecido os vícios, a ambição. Nós vemos que hoje é comum as pessoas não terem um relacionamento nos princípios cristãos, podemos dizer, né? Para ficar mais claro. E para a humanidade, para o mundo, isso hoje é comum. O relacionamento antes do casamento, o não casamento, as pessoas hoje elas estão se juntando simplesmente, não é necessário se casar. E isso, muitas vezes, tem sufocado as pessoas. Tem sufocado até mesmo aqueles que estão dentro da igreja há muito tempo. E isso tem feito com que as pessoas sejam sufocadas de certa forma que as pessoas acabam, muitas vezes, saindo da igreja para atender aquilo que para o mundo é normal. Porém, o que o mundo está fazendo não é o normal, é o anormal. Estão passando, como se diz, a carroça na frente dos bois. E isso faz com que nós saiamos da presença do nosso Deus. E com isso, a semente
que estava crescendo, ela é sufocada, porque o mundo oferece coisas, oferece situações que faz com que essa semente que foi plantada nos nossos corações, muitas vezes não cresça, não germine e não dê frutos. Nós vemos também que as decepções das pessoas, muitas vezes por causa de teologias que são pregadas, de palavras que são lançadas, fazem com que as pessoas sejam confundidas com algumas teologias, com algumas formas de anunciar a palavra de Deus. E isso faz com que as pessoas muitas vezes ficam em dúvida do verdadeiro Evangelho. Porém, saibam que o verdadeiro Evangelho, ele está contido na palavra de Deus. Não está, muitas vezes, naquilo que homens e mulheres têm falado a respeito da palavra de Deus. Mas saibam que a verdadeira palavra, que a única verdade, ela está expressa através da palavra de Deus, através da Bíblia. E essa é o fundamento para as nossas vidas. E quando estivermos em dúvida, busquemos a Deus, busquemos através da sua palavra orientação para as nossas vidas, para que não venhamos ser sufocados através de teologias que não condizem com os ensinamentos de Cristo, mas que venhamos estar firmados única e exclusivamente na palavra de Deus, para que não venhamos a ser confundidos com palavras que distorcem a verdadeira palavra de Deus. Pois a própria palavra diz que falsos profetas surgirão e confundirão até mesmo os escolhidos. Então, que não venhamos ser confundidos, que venhamos nos firmar na palavra de Deus, para assim germinar, para assim crescer e darmos frutos em abundância. Nos versículos 8 e 20, a palavra do Senhor diz assim: outros enfim caíram em boa terra e deram fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E no versículo 19, versículo 20, a palavra do Senhor ainda diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. E essa é a terra ao qual os nossos corações devem estar preparados. Que quando ouvirmos a palavra do nosso Deus, que estejamos preparando o nosso solo, que estejamos preparando os nossos corações para a palavra ser anunciada, aos louvores a serem transmitidos, porque através dos louvores nós somos tocados pelo nosso Deus. Pela palavra de Deus, pelas pregações, a palavra de Deus nos fala, mas através dos louvores, o nosso Deus tem falado também, e nós devemos nos prostrar diante do nosso Deus. Nós devemos abrir os nossos corações para que a semente da palavra do Senhor possa encontrar uma terra fértil, possa encontrar um coração disposto a receber a palavra, uma produção da palavra do Senhor, para que essa palavra possa encontrar morada em nossos corações e assim ela possa germinar, ela possa crescer e dar frutos. E esses frutos possam então dar outros frutos. Novas sementes serão lançadas e novos frutos serão gerados pelas outras pessoas. Bom é termos essa certeza de ter o solo fértil, de ter o coração aberto
para que a palavra do Senhor encontre morada em nossos corações e assim germinar e dar frutos. Para concluir, eu gostaria de deixar uma pergunta para você nessa noite. Qual tipo de solo você tem sido? Você tem estado com o coração duro, muitas vezes fechado, com as aflições, com rancores, com situações que ocorreram. Saiba que a semente do Senhor tem sido lançada até mesmo neste solo duro. E a palavra do Senhor há de encontrar morada nesses corações. Se você tem sido um solo pedregoso, em que tem passado por aflições, saiba que Jesus Cristo, Ele pode entrar no seu coração e aos poucos tirar cada uma dessas pedras que tem feito com que o seu coração esteja angustiado muitas vezes. E a semente do Senhor, a palavra do nosso Deus, muitas vezes não tem conseguido se enraizar em seu coração. Saiba que o nosso Deus, Ele pode tirar essas pedras, pode tirar essas aflições da sua vida e fazer com que a sua palavra possa expandir de certa forma em seu coração, que você venha se encher de tal forma que você venha transbordar de alegria e assim também anunciar a palavra do Senhor. Se você tem sido um solo com espinhos, se as aflições desse mundo, aquilo que o mundo tem oferecido, muitas vezes tem sufocado a palavra de Deus em suas vidas. Tem sufocado de forma que você muitas vezes não consegue se prostrar diante de Deus, pedir perdão ao nosso Deus, reconhecendo que Ele é o único sustento, Salvador, o único que pode nos perdoar de todos os pecados. Saiba que o nosso Deus, Ele pode também tirar todos esses espinhos. Ele pode fazer uma grande transformação em sua vida, de tal forma que cada uma dessas aflições venham a ser retiradas, mesmo que aos poucos, mas o Senhor vai trabalhando nos seus corações, de forma que venha você a se tornar um solo fértil. Se você já tem sido esse solo fértil, então, frutifique. Faça com que outras pessoas venham a conhecer a palavra do nosso Deus, que venham a receber uma porção da sua palavra e assim crer que através de Jesus Cristo nossas vidas podem ser transformadas. O solo endurecido possa se tornar um solo fértil. O solo pedregoso pode estar sem essas pedras, sem as suas aflições. E as angústias desse mundo, elas podem ser tiradas também da sua vida. E assim, o Senhor fazer morada em seus corações. E como diz o versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? E que essa palavra possa encontrar um solo fértil nos corações de meus. Deus abençoe a igreja, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que a tua palavra tem sido lançada, Senhor, a cada dia. Ó Senhor, nós devemos também, ó Senhor, saber que devemos estar, ó Senhor, lançando, ó Senhor, a tua palavra, como esse semeador, que saiu, ó Senhor, a semear, até mesmo, ó Senhor, para um solo que parecia ser duro, um solo que estava enrijecido por causa, Senhor, das aflições, por causa dos rancores.
Mas, ó Senhor, sabemos, ó Senhor, que Tu és o Deus do impossível e há de encontrar, ó Senhor, uma brecha, ó Senhor, em nossos corações. Ó Senhor, sabemos que muitas vezes as pedras, ó Senhor, das aflições, das angústias que temos vivido, têm, ó Senhor, nos tornado, ó Senhor, como um sol rochoso. Mas, ó Senhor, sabemos que em Ti podemos confiar. E Tu há, ó Senhor, de trabalhar em nossas vidas de forma, ó Senhor, que essas pedras sejam tiradas. E a Tua semente, ó Senhor, possa encontrar terra, ó Senhor, suficiente para que as Tuas raízes, ó Senhor, possam penetrar em nosso coração, no mais íntimo dos nossos corações e achar morada, ó Pai. E assim, ó Senhor, sermos fortalecidos, termos, ó Senhor, uma fé, ó Senhor, firmada em Cristo Jesus. Ó Senhor, trabalhe em nossos corações, fazendo, Senhor, com que, ó Senhor, as ilusões que o mundo tem oferecido sejam, Senhor, que elas caem por terra, Senhor, diante das nossas vidas, reconhecendo, Senhor, que nós venhamos a reconhecer, Senhor, a Ti, que Tu és, Senhor, o único, Senhor, digno de todo o louvor e toda a glória. E, ó Senhor, sabemos, ó Senhor, que Tu há de trabalhar em nossas vidas, fazendo, Senhor, com que esses espinhos sejam tirados, ó Senhor, das nossas vidas. E, ó Senhor, a Tua palavra venha germinar. Que, ó Senhor, possamos estar, ó Senhor, a cada dia com os nossos corações abertos, um solo fértil para receber a Tua palavra. E o que o nosso coração venha germinar e dar frutos. Ó Senhor, trabalha, ó Senhor, em nossos corações. Sabemos, ó Senhor, que Tu tens, ó Senhor, falado, que não venhamos, ó Senhor, endurecer, ó Senhor, mas que, ó Senhor, a Tua palavra venha encontrar morada. E assim, ó Senhor, dar, ó Senhor, lugar para que a Tua palavra germine, cresça e se multiplique através, ó Senhor, do Teu Espírito Santo em nossas vidas. É o que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passando para os instantes finais deste culto, eu quero convidar o pastor Carlos a vir à frente. Estaremos, neste momento, passando ao momento da entrega do certificado de batismo. Vamos comigo, irmãos. Nós estaremos assinando o certificado para entregar, então, aqueles que batizaram nesta noite. Neste momento, nós convidamos então para vir à frente o Ailton Rapide Júnior para receber o certificado de batismo.
Convido a Letícia Lopes da Silva Maria. Convidamos nesse momento Alan Pereira Fernandes Fazenda. Convidamos também José Francisco da Chaga. Isabelle Cristina Lepetec. Nesse momento, nós convidamos a todos para se colocarem em pé. Vamos ter uma palavra de oração com o pastor Carlos, agradecendo a Deus pelos momentos que tivemos aqui com a presença, agradecendo pela vida de cada um de hoje, de ser uma casa do Pacífico, né? E após a oração do pastor Carlos, ele estarei dando então. Pai, nós somos gratos a Deus por esse rico privilégio, por ter atentado a cada um de nós, Deus, nós poderemos estar reunidos em Seu nome diante de Ti, para tributarmos ao Senhor honra, glória, louvor, adoração do santo e bendito nome, porque só Tu és digno, irmãos, porque foi o Senhor que morreu na cruz em nosso lugar. Nós provamos a Deus o Teu grande amor para conosco. Provamos o privilégio, a Deus, de ser chamados teus filhos, pelo sacrifício do Teu Filho unigênito, Jesus Cristo, ali na cruz, ó Pai. E agradecemos ao Senhor também nessa hora em especial, por essa noite, Deus amado, onde vindas, ó Deus, cumprir a ordenança com o Senhor estabeleceu para a igreja do Senhor, de serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E desde já te pedimos, ó Deus, que nessa caminhada, o Senhor venha fortalecer cada um deles, ó Pai. Fazendo, Senhor amado, que eles frutifiquem na Tua presença, a fim de que ao nome do Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Não permita, Senhor amado, que o inimigo venha roubar essa semente que foi semeada nesses corações, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, elas germinem e encontrem, Senhor, bons verdes nesses corações, a fim de que frutifiquem para o Senhor, a fim de que ao nome do Senhor seja dada toda a honra e toda a glória.
Deus, nessa hora nós queremos interceder pela igreja do Senhor neste lugar. Que o Senhor abençoe os teus servos e continue, Senhor, nessa missão de tornar Cristo conhecido em todas as nações, porque sabemos, ó Deus, que para isso o Senhor tem nos chamado a organizarmos igrejas, para tornar o teu Filho conhecido. Que o Senhor abençoe o pastor Ailton, assim como o pastor Edson, a liderança dessa igreja, e cada membro deles aqui também, para que possa, Senhor, prosseguir, sempre, Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, combatendo com combate, Pai, para que chegue o dia, o qual teus servos possam dizer que combateram o bom combate e guardaram a fé. Abençoa, Senhor, o teu povo, pela tua igreja, uma semana, na tua presença, onde vivam para o louvor da tua glória, onde o nome do Senhor em todo o tempo seja glorificado em cada vida que está. Abençoa, Senhor, a nossa vida, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém. A igreja pode cantar, não saia após dar um forte abraço para o seu irmão ao lado e ter esse cantinho após a Eu quero saber de mim. Não. Eu tenho que colocar aí, pega aqui sua bolsa. Não vai lá, ela pode pedir pra ele. Pega lá aí. Tá pra jogar. Vai, vamos.